Como proteger o patrimônio da sua empresa sem precisar de uma holding? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já pensou você poder ter mais proteção patrimonial? Já pensou você ter mais garantias financeiras? Já pensou você ter toda uma estrutura consolidada dentro do seu negócio, tendo proteção dos seus imóveis, tendo proteção da sua marca, tendo proteção da sua operação sem precisar ter uma holding com uma estruturação complexa? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Então, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar os 5 passos que você tem que fazer para proteger o patrimônio empresarial. E o último deles é o grande segredo. Então, me acompanhe até o final, que eu vou mostrar para você como toda essa estrutura vai funcionar. Hoje em dia, se fala muito sobre constituição de holding patrimonial. Se fala muito sobre proteção patrimonial através de uma holding. E aqui eu quero te explicar um pouquinho sobre o que é isso antes de nós entrar no mérito da questão, que é como proteger o patrimônio sem precisar dela. A holding patrimonial nada mais é do que uma empresa que controla os ativos dos seus negócios. Por exemplo, tem holding que são patrimonial, que cuida de proteção familiar, tem holding que estrutura toda a proteção da sua empresa, tem holding que serve para imóveis, tem holding que serve para a proteção da construção civil, enfim. Se hoje você tem um negócio em que ele não é muito grande, não tem muito patrimônio, talvez você tenha um imóvel, talvez você tenha um carro, talvez você tenha o seu pavilhão da sua empresa, talvez você não fature muito dinheiro, acima de 10 milhões por ano, você é uma empresa de médio porte e você não sabe como proteger o patrimônio e também não tem estrutura tanto jurídica ou tanto tributária para criar uma holding. E aqui eu quero te mostrar como que você cria tudo isso sem precisar dela. Mas antes de você continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Meu nome é Otávio Favretto, eu sou consultor jurídico de empresas e aqui no canal eu vou falar sobre o mundo jurídico, o mundo dos negócios e principalmente como que você cresce e prospera a sua empresa de uma forma segura, de uma forma transparente e que te dê bastante rentabilidade. Então, se inscreve aí, conto com você. O primeiro aspecto que a gente precisa entender aqui é que você precisa escolher o tipo societário adequado ao seu negócio. Esse é o primeiro ponto que você precisa estudar. E aí uma assessoria contábil vai te ajudar nisso também, assim como uma assessoria jurídica vai te ajudar a criar essa estruturação. Você tem que pensar se você vai ser uma empresa limitada, se você vai ser uma SA, se você vai ser uma EIRELI, né, agora uma sociedade unipessoal, e você precisa estruturar isso. Ter essa proteção é o primeiro ponto que você vai conseguir, então, ter clareza sobre o destino da sua empresa. Então, pense bem, não empreenda no CPF. Isso é um grande risco e eu vejo muitas pessoas que empreendem no CPF em vez de ter um CNPJ. Hoje, em algumas características, você, inclusive, pode ser um MEI. Então, você consegue criar uma estruturação patrimonial definindo como que vai ser, então, toda a sua disposição societária. Ah, Otávio, mas eu trabalho sozinho, eu não tenho nenhum sócio. Tudo bem, você vai ter a sociedade unipessoal, ou a famosa EIRELI, como era falado anteriormente. Você precisa ter, então, a limitação através disso. Não opere no seu CPF. O primeiro ponto é que o CNPJ, ele vem, então, primeiro para proteger e ter atividades particulares dele que blindam o seu CPF. O segundo ponto que você deve estruturar, mesmo não tendo uma holding, é ter um acordo de sócio. Se você opera com algum sócio dentro do seu negócio, você precisa estar previsto em um acordo societário. Ah, Otávio, mas a gente tem contrato social. O contrato social é algo que vai para a junta comercial. As regras individuais entre os sócios precisam estar previstas no acordo de sócios. Sempre indico que vocês, empresários, né, ou advogados que prestam assessoria para empresas, orientem os seus clientes a terem um acordo societário. Nesse acordo societário, vocês vão prever, por exemplo, quais são as obrigações de cada um, quais são os deveres de cada um, o que cada um pode administrar ou não individualmente ou com todos em conjunto, o que cada um vai ter de responsabilidade na empresa, como funciona a entrada de outros sócios, como funciona a saída de sócios, que isso tende a dar muito problema também, e principalmente como que funciona a sucessão desta empresa.
Isso é muito importante e está claro dentro do acordo societário. Então, o segundo ponto para você criar uma proteção patrimonial sem ter uma holding é você ter um acordo com os seus sócios. Se você não tem sócios, está tudo bem. É você que dá as regras do jogo dentro da sua empresa, mas te oriento a ter tudo previsto dentro do contrato social se você não tiver sócios. O terceiro ponto para você blindar os imóveis do seu negócio é que você pode escolher colocar alguns desses imóveis, se você tem um, se você tem dois, como regime de bem de família. Você pode colocar aquele imóvel como um bem de família, ou seja, ele não pertence exclusivamente à sociedade, mas sim ele é um bem de família. Isso vai inibir caso você tenha algumas dívidas empresariais e vai proteger um pouco do seu capital. Mas lembre-se que tem algumas exceções. Esse bem ele não fica protegido em casos de ações trabalhistas e em dívidas tributárias. Porém, em casos de outras dívidas que você tenha durante o transcorrer do seu negócio, esse patrimônio como um bem de família, ele vai restar protegido. O quarto ponto que eu quero deixar claro para você aqui, para você proteger o patrimônio da sua empresa, é você ter securitizações. É você ter, então, alguns níveis de seguro que vão proteger a sua operação, que vão proteger o seu patrimônio, que vão proteger o seu carro e que vão proteger principalmente algumas ações trabalhistas. Então aqui tem algumas formas de você pagar alguns seguros de forma totalmente individual, cada um deles, e conseguir proteger um patrimônio. Vou te dar um exemplo aqui. Se você tem uma securitização trabalhista, quando algum funcionário vier te acionar na Justiça do Trabalho e você for condenado a pagar, você pode pegar aquela decisão que transitou em julgado e acionar o seguro trabalhista. Quem vai cobrir este seguro é a seguradora e não você. Você só paga uma mensalidade para ter direito ao acesso a este seguro. Assim como você também pode proteger o seu patrimônio com securitizações dos seus carros, dos seus caminhões, por exemplo, se você tem, do seu pavilhão, se você é uma indústria, do seu escritório, se você presta algum tipo de serviço, e principalmente dos seus imóveis que estão no seu nome. Então, a securitização é uma forma muito importante de você proteger o seu patrimônio, mesmo não tendo uma holding. E para você, sócio e sócia de uma empresa, a securitização é importante porque diminui a responsabilidade civil de vocês. Você não ter, então, uma exposição para ter dívidas quando que a securitização vai cobrir elas, certo? Então, é um respaldo que você, administrador de uma empresa, tem perante os outros sócios e perante toda a sua operação. O quinto ponto é muito importante e você deve pensar como um estrategista de um negócio nisso também, que se chama segregação de ativos. O que acontece com essa segregação de ativos? É você separar, você desmembrar toda a sua operação em algumas operações distintas. Isso se chama segregação de ativos. Então, por exemplo, aqui, se você é uma empresa que produz algum tipo de produto, se você tem aqui uma indústria, né? E você também, além de produzir, você tem uma cadeia logística, ou seja, essa cadeia logística entrega o seu produto, a sua matéria-prima para o cliente final, ou para o varejo, ou para supermercados, ou enfim, para qualquer loja. Você pode criar aqui uma segregação de ativos, onde que um CNPJ principal é responsável pela cadeia produtiva do seu principal negócio, ou seja, você vai ter a responsabilização somente do produto e da operação em que está sendo gerado a matéria-prima do seu negócio, que é o produto para você entregar para o seu cliente, e você pode segregar o ativo, então, da operação de logística. Você ter um outro CNPJ em que faz somente a operação logística. Esse CNPJ não se comunica com este outro. Por quê? Um cuida da produção do ativo principal, que é o produto, e outro cuida da cadeia logística do seu negócio. Qualquer complicação que acontecer neste CNPJ, dificilmente, há algumas regras de exceções, e eu posso gravar outro vídeo para falar sobre essas exceções, se você comentar aqui embaixo e dizer que quer saber quais são essas exceções, e este outro aqui, ele vai proteger totalmente o seu ativo. Não se comunica, pois são operações totalmente diferentes. Isso se chama segregação de ativos, certo? Você pode também ter uma empresa que cuida do seu patrimônio somente. Então vamos dizer o seguinte, você tem
uma empresa que somente gera os ativos patrimoniais, que são os imóveis. Você pode ter uma empresa que cuida que é dona de um imóvel, e essa empresa que cuida de toda a sua produção na matéria-prima loca esse espaço desta empresa que é dona do seu imóvel também. Isso se chama segregação de ativos, e você distribui então o seu patrimônio em vários CNPJs para criar uma proteção patrimonial para todos os outros. Dificilmente, quando você tiver algum problema em um CNPJ, ele vai comunicar com o outro. Então, isso é mais uma forma de você segregar os ativos e proteger o seu patrimônio sem precisar de uma holding. E um bônus que eu quero deixar aqui para você é você ter uma gestão de contratos totalmente eficiente. E aí que um setor jurídico, estando junto com você, pode ser responsável por isso. Quando você tem uma estruturação contratual muito bem clara, muito bem determinada, que cria proteção para o seu CNPJ, dificilmente você vai ter implicações muito graves para com o seu CNPJ. Esses contratos, eles precisam ter algumas previsões que respaldam e dão segurança para o seu patrimônio. Por isso que uma consultoria jurídica empresarial, ela é muito importante para o seu negócio. Muitos empresários, eu tenho visto, que costumam buscar jurídico somente quando o negócio, o problema já aconteceu. E aqui, a minha orientação é para que você tenha uma gestão de contratos eficiente através de uma consultoria jurídica. Porque esse jurídico vai estar olhando para a tua operação do dia a dia e vai estar enxergando possíveis problemas que podem estar acontecendo durante o seu negócio e está batendo na sua porta e te alertando. O maior sentido de todo empreendedor é que a gente já sabe que ele contrai alguns riscos, mas esses riscos precisam estar claros. E uma consultoria jurídica, ela serve para te entregar clareza sobre esses riscos e principalmente para proteger o patrimônio da sua empresa. Se você quiser saber mais como o nosso escritório presta essa consultoria para o seu negócio e para a sua empresa, toque no link aqui embaixo e agende uma consulta gratuita conosco, que nós vamos entender o seu negócio e vamos mostrar como que nós podemos te ajudar a crescer isso. Então, o último ponto aqui, um bônus que eu deixei aqui para você, é você ter contratos muito bem estruturados que te dão garantias e que protegem o seu patrimônio em alguma eventual discordância entre os pares deste contrato, certo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais uma pessoa e se inscreve aqui no meu canal. Até o próximo.